Olá, muito bem-vindos a mais um programa Metrópolis Entrevista. Dias após o então prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ter sido preso, acusado de comandar uma organização criminosa na capital fluminense, ele, o nosso convidado, assumiu a Secretaria Municipal de Governo e de Integridade Pública, responsável justamente de combater e evitar corrupção dentro daquela prefeitura. Marcelo Calero é o nosso convidado de hoje, que é diplomata de carreira, advogado e agora, mais uma vez, volta ao município carioca para integrar o time do prefeito Eduardo Paes. Marcelo, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado, Caio. É um prazer falar com todos vocês do Metrópolis e estou sempre às ordens. Secretário Marcelo Calero, por que aceitar um cargo na prefeitura carioca se seus eleitores escolheram como um deputado federal para atuar no Congresso, né? Isso não pode decepcionar aqueles que delegaram sua missão na Câmara dos Deputados? Qual foi o fiel da balança para o senhor aceitar voltar ao município do Rio? Caio, eu acho que o Rio vive um momento muito, eu vou dizer, muito peculiar, né? As pessoas que têm oportunidade, que moram aqui e que vêm aqui com frequência, sabem do que eu estou falando, né? A cidade passou por uma gestão desastrosa nos últimos quatro anos, e isso gerou desafios enormes que precisam ser respondidos com celeridade, né? O carioca pede isso, né? O carioca demanda que a prefeitura volte a atuar, que a gente volte a ter um poder público municipal atuante, né? Com serviços de excelência, que a cidade volte ao mais básico, né? Que a gente consiga enxergar aí uma perspectiva de melhora, né? E por essa razão, entendendo que esse momento era crucial para o Rio de Janeiro, eu aceitei o convite do prefeito Eduardo Paes, sabendo que, claro, eu sou muito feliz como deputado federal e entendo o papel da Câmara dos Deputados. Nesse momento do país também é muito importante, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a cidade do Rio de Janeiro passa por um desafio que talvez seja o maior da sua história. E por essa razão eu quis aceitar fazer parte desse momento crucial. Na sua primeira participação no governo Paes, o senhor foi secretário municipal de Cultura. Dessa vez, no entanto, ocupa a Secretaria de Governo e Integridade Pública. Por que essa nova secretaria? O senhor, que foi uma escolha do senhor, foi um convite do prefeito? Como surgiu a ideia de assumir esse cargo? Olha, desde a época da campanha, o prefeito já tinha sinalizado que a área de integridade pública era um setor em que ele valorizaria muito, né? À luz aí de experiências que houve nas gestões anteriores, ele agora estava disposto a montar esse arcabouço, né? Montar esse ferramental para que a gente pudesse prevenir situações desde conflito de interesses até de desvio de finalidade. Acho que é disso que se trata. Quando a gente fala de integridade pública, eu gosto muito de dar esse exemplo, né? A integridade pública, ela vai para além do que está consignado nos documentos, né? A gente fala de integridade pública, a gente fala de olhar o conteúdo de uma licitação, por exemplo, e ver se aquelas empresas que estão participando do certame têm alguma relação societária entre elas, né? Talvez, olhando o papel, a gente ache que a licitação está ok, mas indo para além do que está no papel, a gente talvez descubra que há ali algum tipo de relação espúria. Então, acho que o grande objetivo da área de integridade pública é oferecer uma minimização de riscos e uma maximização da eficiência do serviço público, sempre prevalente o interesse público, né? Então, nesse aspecto, isso sempre foi algo que o prefeito, durante a campanha, valorizou, disse que ia fazer, e aí, quando ele é eleito, me surge esse convite. Eu adoro a área da cultura, é uma área em que eu milito muito, né? Como você bem sabe, Caio, mas agora o desafio era um pouco mais abrangente, digamos assim, no sentido de poder trabalhar também o governo de uma forma geral, né? A Secretaria de Governo, ela tem também essa missão de olhar o governo sob um panorama, né? Uma visão panorâmica, uma visão geral, para que a gente garanta que o governo, como todo, está funcionando
está contento e está seguindo as diretrizes do prefeito. E nesse momento de queda de braço na Câmara dos Deputados, entre os possíveis futuros presidentes do Executivo, do Legislativo Federal, o senhor vai voltar para o Congresso para votar pelo nome da sua preferência ou não? Vai deixar o seu suplente assumir essa responsabilidade? Isso é muito importante, né, Caio? Porque eu estou como secretário, mas em nenhum momento abri mão do meu mandato, né, do mandato que me foi conferido pelas urnas, pelos cariocas, né? E eu entendo que há determinados momentos em que, sim, a minha participação na Câmara dos Deputados será requerida de uma forma mais direta, né, mais contundente, mais intensa. A primeira delas se refere à eleição do presidente da Câmara. Eu estarei presente, participarei da eleição, votarei no próximo presidente da Câmara, sem dúvida alguma. O senhor apoia o Baleia Rossi ou apoia o Arthur Lira? Cara, o meu partido fez... Eu sou um homem de partido, e o meu partido fez uma opção muito clara de pertencer ao bloco que apoia o deputado Baleia Rossi. Uhum. Deputado, por falar em partido, bom, não é um meu partido, mas inclusive eu participei de alguns eventos do Renova BR, um grupo de ideologia diversa, mas que tem algumas lideranças que têm se destacado. Uma delas é, sem dúvida, o apresentador Luciano Huck. Existe realmente uma convicção interna no Renova de que ele possa ser o candidato à presidência desse grupo? Olha, eu não vou dizer convicção, existe uma torcida. Eu não diria do Renova, o Renova é apartidário, né? Aí talvez eu me refira a outro movimento, que é o Movimento Agora, do qual eu participo e do qual o Luciano também participa, né? Esse sim tem, eu não vou dizer uma conotação partidária propriamente, mas nós nos engajamos em candidaturas, nós nos engajamos em projetos políticos, né? O Renova, eu acho que é uma das maiores experiências de gestão na política nacional nos últimos anos, né? O Renova se firmou como uma iniciativa brilhante do Edu Mofarrege, uma escola de formação política, né? Isso é essencial nesses tempos em que a gente fala tanto de renovação e que a gente quer que pessoas que não têm vivência nem família na política passem a fazer parte disso. Eu mesmo fui beneficiado pelo programa do Renova, porque jamais tinha feito uma campanha política para valer, né? Então o Renova me ajuda muito nesse sentido. Então o Renova não tem esse viés, digamos assim, né? Não persegue essa coisa partidária, né? Já o Agora, sim, e é uma torcida muito grande do Agora que o Luciano possa ser o nosso candidato a presidente por uma série de razões, né? Mas aqui, para falar, a gente acha que o Luciano tem um preparo. É claro que a gente sabe que existem várias circunstâncias que vão influenciar dessa decisão, né, que é uma decisão muito pessoal, mas claro que a gente não pode deixar de dizer que fica na torcida, assim. Não, sem dúvida. Dias antes do senhor assumir esse novo cargo na Prefeitura do Rio de Janeiro, o então prefeito, Marcelo Crivella, foi preso, né, acusado de integrar uma organização criminosa. A sua pasta, ela cuida realmente dessa parte de combate à corrupção. O senhor já encontrou alguma coisa em relação ao mandato anterior do Crivella dentro dos arquivos da Prefeitura? Caio, no primeiro dia de mandato, o prefeito abriu 4 investigações preliminares, que é um instrumento que é usado para a gente colecionar dados a partir dos quais decidiremos a respeito da instauração de um inquérito administrativo propriamente dito. Uhum. Esse decreto essa investigação preliminar, né, ela surge de um decreto do então prefeito César Maia, de 2004. Os assuntos sobre os quais nós teremos essas investigações preliminares são o QG da propina, que já está sob investigação do Ministério Público. Todos foram demitidos, né? Não, esses são os guardiões do Crivella. Né? Guardiões do Crivella, perdão. Os guardiões do Crivella. Todos já foram demitidos, foi a primeira medida que nós tomamos e instauramos essa investigação preliminar que não tinha sido instaurada. Depois nós tivemos o próprio Hospital de Campanha do Rio Centro. Nós abrimos uma investigação preliminar para entender ali os contratos, como foi feita aquela contratação, enfim, como é que aquilo surgiu. E depois a compra de um número enorme de equipamentos da área da saúde sem que tivesse um planejamento para sua utilização. Né? Estou falando, por exemplo, de equipamentos de raio-x. Foram comprados mais de 130
sendo que apenas para 30 há algum tipo de utilização possível, né? Então, essas 4 investigações que foram abertas, como eu falei, são investigações preliminares. A partir dessas investigações, nós teremos dados suficientes para dizer se merecem ou não investigações propriamente ditas. Por enquanto, o que a gente tem encontrado são indícios que confirmam a necessidade de uma investigação. Mas não posso aqui entrar em detalhes, porque seria muito antecipatório da minha parte. Antes de tomarem posse, né, os novos secretários, enfim, o primeiro escalão do governo Paes teve que preencher uma série de responder uma série de questionamentos, né, para ver se havia conflito de interesse em relação ao patrimônio, a área que ele vai atuar. Esse mecanismo tem dado certo, porque a gente vê que realmente há um descontrole dos executivos em realmente fiscalizar área por área. Tem dado certo essa saída que foi criada para evitar mais corrupção no Rio de Janeiro? Caio, esse questionário que ficou meio famoso, né, porque é um questionário muito extenso, ele foi inspirado em 2 iniciativas, uma delas do governo Obama, que fez algo semelhante quando da sua posse nos Estados Unidos, e depois de uma Uhum. iniciativa da Petrobras também, que faz um procedimento chamado background check de integridade, né, um histórico um check-up de um histórico de integridade. Eu sempre falo, né, que a integridade ela tem como objetivo posicionar a gente, conhecer os riscos com os quais a gente está lidando, especialmente potenciais conflitos de interesse, como você bem pontuou. Nós não temos a pretensão de dizer que a corrupção vai acabar ou não vai acontecer por causa da adoção desses mecanismos. Eu sempre falo isso, né, Caio? Que a corrupção é igual à água. Ela sempre encontra um caminho para ela escoar, né? Para ela acontecer. O que nos cabe fazer como gestores é criar um ambiente hostil à corrupção. Um ambiente em que o corrupto se veja, digamos, desconfortável para a sua atuação. Tornar essa atuação cada vez mais custosa, cada vez mais trabalhosa. Esse é o nosso objetivo, fazer com que esses obstáculos sejam cada vez em maior número e cada vez mais efetivos. Então, eu realmente não tenho essa pretensão de dizer, a partir da adoção desse questionário não haverá mais corrupção, né? Não, o que a gente está fazendo é tornar a vida, eu não diria nem tornar a vida mais difícil, mas fazer com que aquele que vem com um espírito não republicano, não público, saiba que ele está sendo monitorado, saiba que ele está que o custo para essa malversação vai ser mais alto. Secretária, sua área é uma área espinhosa, né, que mexe com interesses de poderosos, enfim, inclusive de mandatos anteriores que possivelmente vão vir à tona após algumas investigações. O senhor não teme uma represária? Já foi ameaçado por conta desse papel? Eu já fui ameaçado na época lá do Gedel Vieira Lima, né, quando eu denunciei aquele esquema todo. Eu realmente não temo, assim, eu confio aqui nas instituições que estão trabalhando junto conosco. A prefeitura, esse trabalho que nós estamos fazendo, na verdade, ele complementa um trabalho que já vem sendo feito ao longo do tempo por instituições que são instituições de Estado presente aqui na prefeitura, como a Controladoria Geral do Município, a Procuradoria Geral do Município. E eu sempre falo isso, que o nosso objetivo aqui não é reinventar a roda e nem por uma questão de vaidade refundar institutos ou maneiras de procedimento, né? O que nos interessa aqui é sofisticar esses procedimentos, sofisticar essas possibilidades, fazer com que a gente tenha uma maior garantia, né, uma maior tranquilidade nos atos de gestão. De certa forma, a gente protege a reputação corporativa da prefeitura e a gente protege a reputação dos gestores, dos agentes públicos, em particular, e, claro, aqueles que querem fazer a coisa certa. O senhor tem dito, de forma constante, que o prefeito pediu para criar um mecanismo para proteger o servidor que tem intenção de denunciar atos escusos, corrupção, enfim. Isso já foi criado? Como é que isso vai funcionar, secretário? Ainda não foi criado e esse é um dos grupos de trabalho que nós organizamos no primeiro dia de mandato, né? Esse instituto, como você bem sabe, Caio, chama-se o Reportante do Bem, tem um nome em inglês de difícil pronúncia, enfim, não vou tentar aqui, mas a tradução melhor é essa, o Reportante do Bem.
é uma preocupação que a gente tem que aquele servidor, aquele agente público que foi convidado a participar de um esquema de corrupção e não quer participar desse esquema, que ele seja protegido, que ele tenha as garantias necessárias para fazer a sua denúncia, né? Esses mecanismos eles estão sendo pensados, a gente tem aí como meta ter um canal de denúncia anônimo e um que não seja anônimo, para que justamente tenha essa proteção do reportante do bem. Mas é essencial que isso exista, né? Nos países mais desenvolvidos do mundo, em todas as gestões, existe esse tipo de mecanismo. Aqui no Brasil, infelizmente, ele não foi aprovado oficialmente, mas eu acho que o município tem sim a oportunidade de desenvolver algo nesse sentido no âmbito aqui da administração pública. Além do ex-prefeito Crivella, governadores do Rio, vários, já foram presos também. Como é ser político, representante do Rio de Janeiro, num momento tão conturbado desse, de desesperança para o Carioca e para o Fluminense também, que não deixa de ser, entrar numa gestão nova, num momento tão turbulento assim? O prefeito Eduardo Paes ele tem falado muito sobre isso, né? De que a gente tem uma grande responsabilidade também de mudar certos paradigmas, mudar certas práticas, né? Fazer com que a população volte a acreditar no Estado democrático de direito, na democracia representativa. Isso é chave para o nosso próprio futuro. E, nesse sentido, eu acho que essa gestão ela tem trazido sinais muito contundentes, né? O nosso secretariado, que o prefeito Eduardo Paes escolheu, um secretariado jovem, pessoas que vêm com arejamento, que trazem um espírito de gestão bastante diferenciado, bastante diferente, a preocupação com a diversidade, para que todas as pessoas da nossa sociedade se vejam refletidas nesse secretariado, né? Tudo isso são condições muito importantes e que eu acho que dão a nós todos a possibilidade de fazer diferente, de criar um novo capítulo nessa história, de deixar todo esse passado turbulento para trás e garantir que a cidade do Rio de Janeiro vai ocupar as manchetes pelos bons exemplos e não pelas páginas policiais. Galera, só mais uma questão. Em relação à vacinação, o Rio de Janeiro ele vai adotar o protocolo ou a programação do Ministério da Saúde, ou ele vai ter a compra própria de vacinas para poder vacinar os cariocas? Eu acho que o prefeito Eduardo Paes e o secretário Daniel Soran já foram muito esclarecedores, né? É claro que a gente tem aí a confiança de que o Plano Nacional de Imunizações será a via adequada para que a gente possa ter a vacinação acontecendo o quanto antes, sem prejuízo de eventuais alternativas que possam representar uma maior celeridade. Mas a confiança do prefeito é no Plano Nacional de Imunizações. E o Carnaval, secretário? Rio de Janeiro acabou com a expectativa mesmo de ser em fevereiro, vai ser em julho. Qual vai ser a novidade do Carnaval? O que hoje se trabalha na prefeitura é que possa haver um carnaval aí, digamos, fora de época, mas que, dadas as circunstâncias, será na época mais propícia, né? Se está trabalhando, como a imprensa já divulgou, no período de julho, talvez fosse o mais adequado, mas isso tudo ainda está pendente de confirmação, de validação. Acho que a prioridade agora é nós passarmos por essa pandemia, nós vacinarmos os nossos mais vulneráveis, garantirmos que a economia se recupere no tempo correto, a cidade precisa retomar os seus serviços de excelência, o Rio precisa retomar o seu protagonismo no cenário nacional, em nome até, isso faz bem ao próprio Brasil, né? Eu sei que você está aí em Brasília e tudo mais, a capital federal, né, que constitucionalmente tem uma série de atribuições, mas sou carioca, né? Você é carioca. E mais do que nunca, a gente sabe que a grande vitrine do Brasil no exterior é o Rio de Janeiro, sempre vai ser, sempre foi. A cidade foi palco dos grandes eventos internacionais pelos quais o país passou nos últimos anos. Enfim, a retomada do Rio é importante para o Brasil, é importante para a imagem do Brasil, e nós estaremos trabalhando nisso. Uma das maiores críticas ao ex-prefeito Crivella foi dele ter cortado os patrocínios para as escolas de samba, as tradicionais escolas de samba. Isso vai ser retomado? A prefeitura atual vai apoiar de volta os desfiles com um patrocínio? O prefeito Eduardo Paes sempre esclarece que, ao patrocinar as escolas de samba, a gente não está simplesmente patrocinando um espetáculo pontual. A gente está patrocinando toda uma dinâmica, né, de relações sociais, relações socioculturais, que são importantes para as comunidades onde essas escolas estão inseridas e para a própria cultura e identidade do nosso povo.
o que é também esse dever de preservação que a prefeitura tem, deriva da própria Constituição Federal. Então, é claro que a prefeitura precisa sim participar desse apoio, não sabemos em que base exatamente, em que termos, né, o conteúdo disso, mas é inimaginável que a prefeitura do Rio possa se ausentar dessa manifestação tão importante, de novo, não apenas por conta daquele evento pontual, né, daquele acontecimento pontual, mas por conta de todas as relações sociais e culturais que dele derivam. E econômicas, claro. Com essa pergunta, eu encerro essa entrevista com o deputado federal e agora secretário municipal de Governo e Integridade Pública, Marcelo Calero. Secretário, muito obrigado por sempre atender os convites aqui do Metrópolis. Quero que deixe suas considerações finais. Muito obrigado a você, Caio. É sempre um prazer estar com vocês. E eu peço que todos fiquem na torcida aí para que o Rio de Janeiro dê a volta por cima. A gente já está trabalhando para isso. Com as palavras do secretário de Governo de Integridade Pública, Marcelo Calero, eu também me despeço e aproveito para agradecer a sua participação até aqui. Espero que a gente se veja em breve. Até mais!